Alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Roberta e eu vou gravar esse vídeo para poder auxiliá-los na resolução das questões da prova de Geografia e História, tá certo? Então vamos aqui ao número 1, né? Os descobridores da América. Tem um texto que fala sobre os primeiros habitantes da América, que eles chegaram penetraram no continente há 12 mil anos depois de cruzar uma passagem de terra que ligava a Sibéria e o Alasca, sobre o atual Estreito de Bering. Essa teoria se apoiava nos vestígios encontrados em Clovis, no Novo México, Estados Unidos, com 11.200 anos, os mais antigos da América, até o Monte Verde. Então a gente percebe aqui essa questão da migração, né, que é aí a teoria do Estreito de Bering, que é o que fala aqui, certo? Nesse processo migratório de grupos humanos que vêm a partir do Estreito de Bering povoando a América, tá certo? Então aqui vocês vão escolher a resposta, né? Marcar a resposta correta. Fala aqui que destaca uma teoria de que a origem de ocupação dos seres humanos na América ocorreu a partir de. Aí vocês vão observar a letra A, se foi um confronto, B, um processo migratório, C, escolha política ou D, uma forma de organização, tá certo? A questão número 2, nós temos aqui, né, uma pessoa correndo em cima aqui de vários relógios, né, e essa imagem mostra um objeto usado para organizar o tempo. Então, qual que é o nome desse objeto, certo? Então, vocês vão escolher aqui e marcar a correta. Aqui a número 3 tem uma imagem, é uma ânfora, né, um vaso da Grécia Antiga, certo? É um objeto que nós historiadores usamos muito como fonte histórica para poder estudar os períodos antigos, né? Então, não só isso serve como fonte histórica, como várias outras coisas que eu já até falei para vocês, tá certo? Então, o que essa imagem mostra? Né? Um objeto utilizado pelos historiadores como o quê? Né? Exemplo para o presente, fonte histórica, forma de divulgar ou peça de livro interpretação. Então, vocês vão marcar a correta aqui. A questão número 4... A paisagem composta por trânsitos de carro, fluxo de pedestre, indústria, edifício, construção, poluição sonora, visual e principalmente do ar. Que tipo de paisagem é essa, né? Então é uma paisagem que a gente tem aí muito carro, muita fábrica, prédios. Isso aqui está na área urbana, na área rural, é uma área agrícola, né? Então vocês vão colocar aqui, certo? Lembrando que a área rural é o campo, né, que a gente conhece como roça, muitas vezes, e a área urbana é a cidade, certo? Questão número 5, aqui tem uma imagem, né, de uma feira comercial aqui, onde se vendem vários objetos, e nessa imagem o espaço urbano é utilizado para qual atividade? Comércio, indústria, minerador ou pecuarista? Aí vocês vão marcar a correta. Aqui nós temos duas imagens, né, de Xangai em 1990 e 2010, 20 anos depois, né? Então, é mais ou menos o mesmo lugar, né, como a gente percebe aqui, aqui a orla da praia, né? E a gente vê aqui uma grande construção, um aumento de várias construções, né? A gente percebe aqui essa mudança a partir da construção aqui de vários edifícios, tá certo? Então vamos lá, essas imagens mostram as modificações humanas na paisagem. Então o que aumentou? A orla da praia, radiação do sol, edificações ou vegetação, certo? A número 7, nós temos aqui uma urna funerária feita por povos naturais da ilha de Marajó, que fica aqui no Brasil, né, no Pará, no Brasil, os povos indígenas, né, da ilha aí de Marajó, eles faziam esse tipo de urna funerária para poder depositar os restos mortais dos indivíduos do grupo,
tá certo? E essa imagem destaca uma manifestação artística da comunidade da Ásia, europeia, África ou de uma cultura indígena, certo? O texto aqui, né, que fala sobre o calendário cristão que nós utilizamos, o ano 1 é o ano do nascimento de Cristo. Já os anos que antecedem o nascimento de Cristo são contados em ordem decrescente, ou seja, de trás para frente, né? Por exemplo, os romanos consideravam a fundação da cidade de Roma o ano 1, que é mais ou menos aí o ano de 753 antes de Cristo, certo? Então aqui quais as funções que o calendário, quais as funções do calendário mostrado nesse texto? Criar marcos e organizar o tempo, criticar e entender os eventos do passado, romper a continuidade histórica e social ou substituir o relógio e comparar fatos. Então, para que serve o calendário? Tá certo? Aqui nós temos alguns marcos, né? O nascimento de Cristo, a fundação de Roma, certo? Aqui a questão número 9, nós temos um texto também, né? Em todas as épocas, os homens sempre buscaram uma explicação para a origem do mundo. E por isso mesmo, sempre tiveram muito medo que um dia ele acabasse. Na Bíblia, por exemplo, que está escrito que Deus criou o mundo em apenas 6 dias e descansou no 7º. E no último livro do Novo Testamento, lemos profecias terríveis sobre o destino da humanidade, como aquela que nos diz que o mundo pode terminar num grande incêndio, o Apocalipse. Os maias, no entanto, acreditavam que o mundo já havia sido criado, destruído e recriado várias vezes. E eles não viam nisso o fim dos tempos, pois haviam elaborado um calendário baseado na ideia de ciclos da natureza e da história. Os deuses bons e maus é que comandavam os ciclos de criação e destruição do mundo. Você pode concluir, então, que os calendários sempre foram muito importantes para que as religiões de diferentes povos fixassem a origem do mundo e o começo dos tempos. Com isso, procurava-se explicar a história daquele povo sobre a terra. Então, o que é que fala sobre os calendários nessa narrativa aqui? Fala que tudo começa com o nascimento de Cristo, fala que corresponde ao ciclo lunar criado pelos povos pastores, fala que corresponde ao ciclo solar criado pelos povos agricultores, ou variam de acordo com a crença, cultura e costumes dos povos. A gente tem que perceber aqui que cada um tem uma explicação diferente, né? Essa variedade, tá certo? Então vamos lá, número 10. Nós temos aqui a Rua 25 de Março, em São Paulo, que é uma rua muito famosa, né? Pela parte comercial, certo? Então tem a presença aqui de várias pessoas que vão nessa rua aqui para poder comprar, né? Muita coisa. E aqui a gente vê uma imagem com qual característica do espaço urbano. Tem aglomeração de pessoas, tem desenvolvimento industrial, tem engarrafamento de trânsito ou tem poluição atmosférica, né? Então vocês vão perceber a imagem e falar aí o que tem, certo? A questão número 11, aqui mais uma vez uma questão sobre modificação de paisagem, né? Então nós temos a Praia do Leme em 2 momentos, certo? No Rio de Janeiro. Então aqui um momento mais antigo e aqui um momento mais atual, né? Então a gente percebe aqui que tinha construções nesse lugar e aqui já não existem mais essas construções, certo? Então, que tipo de modificação que teve na paisagem devido à diminuição do quê? O que diminuiu? Árvores, construções, oceano ou trânsito? Então, vocês vão ver aqui o que houve, o que teve essa diminuição, certo? Essa próxima aqui fala sobre o trabalho humano, né? Nós estamos vendo aqui 3 agricultores mexendo num cafezal, certo? Então aqui o trabalho humano transforma o espaço geográfico por meio de quê? Nessa imagem aqui, o que eles estão fazendo? Explorando industrialmente os recursos minerais,
preservando o meio ambiente e a vegetação nativa, fornecendo matéria-prima para a construção civil ou manejando o solo para realizar atividades agrícolas. Então, o que eles estão fazendo aqui, certo? A questão número 13, nós temos aqui uma outra fonte histórica, né? Que é o busto do poeta grego Homero, uma escultura, na verdade, certo? O busto é essa parte aqui, né? Quando se esculpe um busto, faz uma escultura de um busto, é essa parte aqui, que pega a cabeça e essa parte aqui do tronco, né? Uma pequena parte do tronco. Então, aqui o poeta grego Homero. Então, essa imagem tem uma fonte histórica a respeito da antiguidade clássica, conhecida como. Então, o que é isso aqui? É uma charge, uma escultura, uma fotografia ou uma pintura, tá? Então, vocês vão marcar correto. Aqui nós temos uma imagem, certo? É uma ampulheta, né? É um objeto também usado para medir o tempo, em que se virava e escorria areia durante um tempo. Aí virava de novo, certo? Essa imagem representa um antigo instrumento utilizado para medir a passagem do tempo, chamado de ampulheta, calendário, relógio ou velocímetro. A próxima aqui nós temos uma tabela, tá? No calendário juliano, que vai de 46 a.C. até 153 depois de Cristo, o nome atual dos meses, aqui era o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, até o 12º mês, né? 12 meses. E aqui, março significa Marte, que é o deus da guerra, abril, abertura das flores, primavera, maio, é a deusa Maia, da mudança, junho, é Juno, a deusa da casa e da família, julho, por Júlio César, que era o que criou, né, o calendário juliano. Aí veio Otávio Augusto, outro imperador, criou o mês de agosto para ele. Setembro, 7º mês, outubro, 8º mês, novembro, 9º mês, dezembro, 10º mês. Janeiro, 11º mês é janeiro, deus dos portais, e fevereiro, mês das fogueiras purificadoras, né, februa. Isso aqui era do calendário juliano, certo? No calendário gregoriano, que aproveitou um pouco desse calendário juliano, pegou janeiro e fevereiro, colocou como primeiro e segundo mês, e os outros foram para baixo, tá certo? Essa tabela representa em tempos diferentes dois modelos de quê? Então, nós temos aqui um calendário, né, o juliano, e o calendário com o nome atual. Então, temos o que aqui? 2 alfabetos, 2 calendários, 2 crenças ou 2 relógios. Tá certo? Aqui nós temos uma outra imagem que mostra aqui algumas fábricas, né? Um rio, certo? Que é aí uma paisagem da Inglaterra por volta do século XVIII, aqui na época da Revolução Industrial, tá certo? Então aqui a criação aí das primeiras indústrias, né? Então houve essa mudança na paisagem devido ao desenvolvimento do quê? Da agricultura, da indústria, do comércio ou do extrativismo. Aqui a questão número 17, nós temos aqui um texto de uma música do Pena Branca e Chavantinho, Vida no Campo. O galo cantou é de manhã, a barra do dia dourada vem surgindo, clareou, a passarada acordada está fazendo festa, a natureza sorrindo. Gado no curral, cuscuz com leite, café com queijo, eu gosto de requeijão, vou lhe falar. Não troco essa vida por nada nesse mundo, não saio desse lugar. Então aqui, quando a gente percebe essa música, a gente pensa em qual paisagem, né? Então, onde que tem gado no curral, né? Passarada cantando, galo cantando, certo? Então, essa paisagem típica da onde? De área comercial, das cidades médias, da região rural ou das zonas industriais. Lembrando, área rural é campo, roça, área urbana, cidade, tá certo? Só lembrando aí.
A número 18, nós temos uma imagem aqui, né? Um grafite, certo? Que mostra aí a interferência humana na paisagem urbana por meio de uma expressão. Então, o que é isso aqui? É uma expressão artística, econômica, política ou religiosa? Então, o que é isso aqui que ele fez, né? O artista. Depois nós temos a questão 19, uma manifestação cultural em Aparecida, né, no Santuário de Aparecida, no estado de São Paulo, certo? Então aqui nós temos que tipo de manifestação? De fandango, da festa do divino, folia de reis ou de jongo, né? Então, que tipo de manifestação cultural é essa daqui, tá certo? A número 20 fala sobre o conceito de cidadania, né? O que é cidadania? A cidadania formal é, conforme o direito internacional, indicativo de nacionalidade, de pertencimento ao Estado-nação, por exemplo, uma pessoa portadora da cidadania brasileira, né? Então, aquele que nasceu no Brasil, certo? Em segundo lugar, na ciência política e sociologia, o termo adquire um sentido mais amplo. Ela é substantiva, definida como a posse de direitos civis, políticos e sociais, certo? Então, com base nesse texto, o conceito de cidadania atualmente está relacionado também com a diplomacia entre países, com a políticas internacionais, a práticas religiosas do povo ou a territorialidade do indivíduo, que é o pertencimento ao território, tá certo? A número 21, nós temos aqui mais uma, né, sobre o trabalho do historiador, que nós já estudamos bastante. O historiador usa como fonte de pesquisa uma série de materiais, jornais, mapas, recursos audiovisuais e livros. Enfim, o trabalho do historiador e da própria história é o diálogo constante entre passado e presente. Então, esse texto destaca elementos que remetem a quê? A criação de documentos históricos, a interpretação desses documentos para o estudo, a modificação dos materiais históricos indesejáveis ou a padronização de maneiras de estudar, certo? Então, usando como fonte de pesquisa, ele deve interpretar diferentes documentos, tá certo? Que nós temos na 22 mais uma imagem, né? Colonas empregadas na cultura do algodão na fazenda Salto Grande, em Vila Americana. A imagem de 1907 e 1910, o acervo de memória da Unicamp, né? Então, essa imagem retrata qual forma de trabalho presente no interior do estado de São Paulo durante o século XX. Então, aqui em colonas empregadas, né? Então, é o trabalho assalariado, escravo, servil ou voluntário, certo? Questão 23, nós temos aqui mais um texto, né? O urbano refere-se às práticas que diferenciam do rural no sentido de concentrar, preferencialmente, atividades relacionadas ao setor secundário, que é indústrias, né? Então, tem bastante indústria, e terciário, que é comércio e serviço, enquanto que o rural é composto por áreas não ocupadas, como reservas florestais, e agrárias, que se especializam na prática do setor primário, agropecuária, mineração e extrativismo. Com base nesse texto, o estudo do espaço urbano é necessário para entendermos alguns processos, como a dinâmica dos movimentos terrestres, a expansão da produção cafeeira, o crescimento desordenado das cidades ou o processo natural da formação de terra. Então, o que a gente percebe principalmente no espaço urbano, tá certo? A número 24 aqui nós temos mais uma feira, né? Nós temos aqui uma área de comércio, certo? Feira que eu falo é de verduras, né? Legumes, frutas, principalmente. E é uma característica do espaço urbano também. Comércio de produtos, construção de moradias, fabricação de equipamento ou plantio de alimentos. Então, qual atividade que é essa? Então, vamos lá para o número 25. Nós temos aqui
uma imagem, certo? Nós temos aqui a América do Sul, a linha do Equador, o Trópico de Capricórnio, né? Aqui a localização de São Paulo, certo? E aqui mais uma localização, Ilha da Reunião. Distância mais curta entre um ponto e outro. Então, nessa imagem, utilizando a Ilha da Reunião como referência, São Paulo se encontra na direção. Só lembrando que esse posicionamento, aqui norte, aqui sul, aqui o leste, aqui o oeste. São Paulo, em relação à Ilha da Reunião, ela está ao leste, ao norte, ao oeste ou ao sul, certo? E aqui a questão número 26. Nós temos um cafezal no Espírito Santo, né? Então, o estado do Espírito Santo tem um relevo, em sua maior parte, montanhoso, que só foi efetivamente povoado no século XIX graças à expansão da lavoura de café, que se consolidou como principal cultura. Então, essa imagem e esse texto apresentam qual atividade econômica responsável pela transformação do espaço no estado do Espírito Santo. Então, que atividade econômica que é essa? É agricultura, é pecuária, é comércio ou é extrativismo? Tá certo? A gente termina essa prova aqui, né? Aqui já é outra prova. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só chamar a dona Roberta lá no privado também, tá bom? Grande abraço para todo mundo e até a próxima.